Olá, bem-vindo ao canal. Para você receber nossos vídeos, comentários, por favor se inscreva, toque o sininho e sempre nos acompanhe. Estamos sempre aqui no canal falando sobre temas e sobre as situações que acontecem no dia a dia. E claro, tantas aberrações desse governo de Jair Bolsonaro que a gente não tem nem tempo de falar sobre todas. Mas eu queria falar com vocês hoje sobre pelo menos duas situações. E a primeira, uma das que eu acho de maior escândalo que nós temos visto aí no governo, que é a troca que Sérgio Moro fez com Bolsonaro para ir para o STF. Isso mesmo, hoje está claro, claríssimo, evidente que Sérgio Moro negociou com Jair Bolsonaro a vaga no STF em 2020. Essa vaga vai ser aberta e Sérgio Moro quer participar como ministro do STF. Foi por isso que foi ao governo, mas antes de tudo foi por isso que prendeu o presidente Lula. É sobre isso que eu quero falar hoje com você. A situação é uma situação escandalosa. Gente, como pode um juiz, que era Sérgio Moro, juiz federal de primeira instância, que fez toda a perseguição a Lula, toda a perseguição ao PT, negociar para ir ao STF? Foi isso exatamente que Sérgio Moro fez. Negociou sua ida ao STF. E eu não tenho outra coisa para dizer de Sérgio Moro que não ele ser um corrupto passivo. Isso mesmo, porque é isso que diz o Código Penal sobre corrupção passiva. É a troca de interesses, é receber um benefício em troca de dar alguma coisa. Olha só o que diz o artigo 317 do Código Penal, que é corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. É isso que incorreu o Sérgio Moro ao aceitar ou ao pedir para Bolsonaro, foi isso que ele fez, ele pediu para o Bolsonaro para ir para o STF quando Bolsonaro chamou, quando Bolsonaro fez o convite para ele ser ministro da Justiça. Ele disse que aceitava o Ministério da Justiça, sendo que teria que ser indicado para a vaga do STF na vaga de Celso Mello, que abre agora em 2020. Celso Mello é decano, já está completando o seu mandato, portanto, Bolsonaro vai poder indicar alguém e vai indicar Sérgio Moro. Gente, isso é uma coisa inexplicável do ponto de vista da justiça e do ponto de vista da política. Que justiça é essa? Que justiça é essa que coloca o algoz de Lula, aquele que prendeu Lula para ele não disputar as eleições e, portanto, para Bolsonaro ganhar, e Bolsonaro dá como prêmio para Sérgio Moro exatamente a vaga no STF, que é uma vaga vitalícia, nunca mais ele vai sair de lá, um bom salário e vai ter poderes. Aliás, não é só como prêmio, é como prêmio, portanto, caracteriza a corrupção passiva assim. Sérgio Moro é um corrupto passivo, aceitou um benefício em troca de dar um resultado a Jair Bolsonaro, mas também é uma proteção, porque agora que está ficando claro o papel de Sérgio Moro na Lava Jato, que está ficando claro que a Lava Jato fez para o Brasil, essa montagem dizendo que é combate à corrupção, também Sérgio Moro vai ficar protegido, que uma vez ministro do STF, mesmo que se descubram as falcatruas que ele praticou contra o Brasil, praticou contra Lula, praticou contra a Petrobras, ele vai ter proteção sendo ministro do STF. E junto, eles querem indicar Deltan Dallagnol para procurador-geral da República. Ou seja, fazem política o tempo inteiro na política. Logo eles, que tanto maldisseram a política, desclassificando, desconsiderando, criminalizando, eles fazem política. Aliás, no pacote de medidas penais que o Moro mandou para cá, que é outro escândalo, ele diz que tem que ter quarentena para quem vai para o STF. Não pode ser da política, não pode assumir o ministério, não pode ter sido procurador da República e vai para o STF, não pode ter sido advogado-geral da União durante 4 anos para poder ser indicado pelo STF. Mas ele mesmo negocia a sua vaga para ir para o STF ao aceitar o Ministério da Justiça. Nós já tínhamos denunciado lá atrás
que esse aceite de Sérgio Moro ao Ministério da Justiça já era uma demonstração da politização da Lava Jato. Ou seja, Sérgio Moro prendeu Lula, Sérgio Moro fez a Lava Jato com um intuito político de ser ministro. E agora fica claro, evidente, que o que Sérgio Moro quer é ser ministro do STF, ter um cargo vitalício, poder colocar o serviço político dele em torno do que ele acredita, mas dos aliados dele. Porque se Sérgio Moro queria combater a corrupção, devia ter se manifestado sobre os laranjas de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Por que ele não falou nada e disse que isso não era com ele? Não é ele o arauto da moralidade? Por que ele deixou isso passar? Se Sérgio Moro combatesse realmente a corrupção, tinha falado sobre o ministro do Turismo, que construiu um laranjal também de candidaturas para repassar dinheiro do PSL, candidaturas que não eram legítimas. E está aí o ministro no governo do Bolsonaro, que também disse que seria contra a corrupção, que não admitiria nenhum mal feito em seu governo. Está aí sobre a proteção de Bolsonaro e sobre o silêncio de Sérgio Moro. Também Sérgio Moro teria falado sobre a ministra da Agricultura, a algoz do meio ambiente, a mulher que defende que se tenha nos alimentos, que se tenha liberação para a agricultura, para a grande agricultura dos agrotóxicos. Ela mesma envolvida também em uma série de ilícitos. Por que Sérgio Moro se calou? Por que Sérgio Moro não fala sobre isso? Por que Sérgio Moro não fala da ligação de Bolsonaro com as milícias? Porque Sérgio Moro é o candidato de Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. E vocês sabem que é muito difícil, mesmo tendo sabatina aqui no Senado, o Senado da República vetar alguém que seja indicado pelo presidente da República. Eu acho que se aconteceu, deve ter sido um caso na história. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. Isso quer dizer que Sérgio Moro, em acertando com Bolsonaro, será o próximo ministro do Supremo. É sobre esse escândalo que nós temos que nos manifestar. Sérgio Moro não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Não pode, porque Sérgio Moro faz política. Sérgio Moro não faz justiça. O processo do Lula é um processo viciado, cheio de erros. Um processo feito sob medida para condenar o presidente Lula, para deixá-lo preso. E deixá-lo preso para quê? Exatamente para que Bolsonaro ganhasse as eleições. E não vamos esquecer que Sérgio Moro foi daqueles que vestiu camisa verde e amarela quando teve as manifestações pelo impeachment da Dilma. Foi isso mesmo, Sérgio Moro foi para as ruas. Ele, o pessoal da Força Tarefa Lava Jato, se posicionando politicamente. Foi para as ruas dizer que queria que Dilma fosse tirada. É um absurdo o que esse homem fez. Como que ele vai ser do STF? Mas mais do que isso, além de condenar Lula, pedir para tirar Dilma, facilitar a eleição do Bolsonaro, apoiar Bolsonaro, Sérgio Moro é o homem que entregou a Petrobras por Departamento de Justiça norte-americano. Ele entregou, fizeram um convênio, a Força Tarefa da Lava Jato fez um convênio com o DOJ, que é o Departamento de Justiça norte-americano, para entregar tudo sobre a Petrobras. Todos os segredos empresariais da empresa aos americanos. Para quê? Porque tem empresas norte-americanas, as grandes petroleiras, interessadas exatamente no pré-sal, nas riquezas que nós temos aqui no Brasil, nas riquezas de energia que nós temos. É o homem que está por trás do desmonte da Petrobras. E essa semana saiu uma entrevista muito interessante que eu quero ler um trecho para vocês verem qual é a gravidade disso tudo que eu estou falando, a gravidade desse convênio da Força Tarefa com a Petrobras. O nome do procurador americano que deu a entrevista ao jornal Estado de São Paulo é Daniel Kahn. Podem procurar, foi esta semana que passou, na sexta-feira. Daniel Kahn deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Ele é procurador americano, chefe da área de investigação contra a corrupção fora dos Estados Unidos, portanto responsável pela investigação que o DOJ, que o Departamento de Justiça americano faz com a Lava Jato, e disse o seguinte: como temos um relacionamento bom e forte com os procuradores da Lava Jato, podemos chamá-los e dizer se há evidências do que estamos procurando e vice-versa. Podemos chamá-lo, não há formalidade aí, podemos chamá-lo e conversar, bater um papo, como se estivéssemos conversando com amigos numa mesa de bar. O que isso permite, segundo ele, continuando,
é agilizar o processo de obtenção da prova do que se feita de uma maneira mais formal. Ou seja, se tivesse que fazer os caminhos formais, enviar os ofícios, os pedidos, o memorando, como teria que ser a relação de um Departamento de Justiça americano com o Ministério da Justiça brasileiro, com a Procuradoria-Geral do Brasil, demoraria tempo. Portanto, eles conversam informalmente. E segue ele, olha o que ele diz. O bom disso é que se pudermos ter uma conversa antecipada, podemos começar a reunir informalmente. Ele fala informalmente a coleta de provas e em seguida, quando enviamos a solicitação formal, podemos encaminhá-la a um promotor específico do Brasil. Ou seja, já manda uma solicitação formal direcionada a um promotor que interessa a eles, a um promotor designado pelo juiz Sérgio Moro na época, agora designado por outros chefes da Lava Jato. É um escândalo isso também. Como que um país abre mão da sua soberania? Como que deixa uma procuradoria entregar os interesses de uma empresa que é estratégica no nosso desenvolvimento? A Petrobras foi a grande responsável pelo boom de desenvolvimento que nós tivemos há cerca de 4, 5 anos atrás, ou mais, quando começou o governo do presidente Lula. Nós descobrimos o pré-sal, fizemos a lei da partilha, hoje a gente teria autonomia em termos de petróleo no país. E o que está acontecendo? A gasolina e o diesel estão subindo a cada dia, o gás de cozinha subindo a cada dia, porque nós estamos hoje submetidos a uma política internacional do petróleo que é e está sob julgo dos Estados Unidos. Gente, e quem proporcionou tudo isso, quem facilitou tudo isso, tem nome, chama-se Sérgio Moro. E esse indivíduo quer ir para o STF. Imagina um homem desse quilate, imagina um homem que pratica corrupção passiva estar no Supremo Tribunal Federal. O que ele vai fazer com a justiça brasileira? O que vai fazer com o processo judicial? Eles vão o quê? Deixar Lula preso para o resto da vida? Porque eles sabem que Lula, se solto, mobiliza o Brasil, que Lula, se solto, faz uma oposição muito consequente a esse governo, ou melhor, a esse desgoverno, a essa destruição que Bolsonaro está fazendo no Brasil. Nós precisamos abrir o olho, gente. Nós precisamos abrir o olho e começar uma campanha já. Sérgio Moro no STF, não. Para o bem do Brasil, da soberania nacional, para o bem do processo judicial, da autonomia dos poderes. Não pode esse homem ir para o STF num acordo espúrio, criminoso que ele fez com esse presidente da República, que foi eleito graças à prisão de Lula e graças também às fake news que foram disseminadas inteiramente através das redes de internet sem nenhuma fiscalização, mentindo para a população brasileira. Até hoje, o Superior Tribunal Eleitoral não se manifestou sobre isso. Até hoje não tem uma investigação consistente sobre isso. E nós vamos ficar calados? Não podemos ficar calados. O desmonte que está acontecendo no Brasil hoje da educação, o desmonte que está acontecendo no Brasil hoje da saúde, o desmonte que está acontecendo no Brasil hoje da economia brasileira é em razão disso tudo que foi feito pela Lava Jato e depois do impeachment da Dilma. Vamos falar sério, gente. Faz 3 anos, ontem fez 3 anos que Dilma foi afastada naquele processo fraudulento do impeachment. Dilma foi afastada, quem assumiu foi Michel Temer. E assumiu dizendo o quê? Que tudo ia melhorar no Brasil. Melhorou? Melhorou? Vamos ver o que melhorou. Inclusive quem está aqui agora me escrevendo, que é oposição, que é pró-Bolsonaro, diga o que melhorou no Brasil. Vamos lá, vamos ver se a economia melhorou. Nós temos 13 milhões de desempregados hoje no Brasil. Quando Dilma saiu, nós tínhamos pouco mais de 2 milhões de desempregados. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados. Nós temos a renda do nosso povo caindo a cada dia. O salário mínimo não teve a recuperação que precisava ter nesses 3 anos. Aliás, não teve o aumento pela variação do PIB mais a inflação. Foi bem abaixo da variação do PIB, tirando o poder de compra do povo brasileiro. Hoje a maioria do povo brasileiro está em trabalho informal. É isso, informal, precário. Sabe quem é o maior empregador do povo brasileiro hoje? As plataformas de serviço. O Uber, o iFood, o 99, plataformas de serviço estrangeiras que ganham bilhões em cima da precariedade do trabalho dos brasileiros.
As pessoas que trabalham nessas plataformas não têm nenhuma garantia trabalhista. Não tem fundo de garantia, não tem férias, não tem 13º. É assim que querem o Brasil? A indústria brasileira está derretendo. Cai a cada semestre. Agora saiu o resultado. Caiu ainda em relação ao ano passado. A construção civil está no chão. Acabaram com Minha Casa Minha Vida, que era um grande programa de construção civil. Hoje não tem mais crédito barato. Crédito é só para rico. Quem pode comprar casa no país é quem tem renda alta. Quem tem renda baixa ficou fora do mercado da construção civil. Por quê? Porque acabaram com Minha Casa Minha Vida. Segundo o Bolsonaro, esse programa não é importante. A saúde está sendo desmontada. E o que falar da educação? Gente, estão fazendo guerra contra a educação, contra as nossas universidades, contra os institutos federais. Quem foi que mais investiu na educação na história desse país? Luiz Inácio Lula da Silva. Foram os governos do PT. Nós saímos de 140 institutos federais ou escolas técnicas e fomos para quase 600. Isso num período curto, entre 2003, que Lula começou o seu governo, ao terminar o governo da presidenta Dilma em 2015. Que, aliás, em 2015, Dilma nem governou, não deixaram ela governar. Lembram do Eduardo Cunha com as suas pautas bombas? Pois é, Dilma conseguiu governar até 2014. Esse foi o maior período que nós tivemos de expansão do ensino público universitário federal do país. As universidades federais, as aberturas de curso. Além disso, o ProUni, o FIES, que foi o financiamento estudantil. Isso tudo está sendo desmontado por Bolsonaro. Foi desmontado e começou a ser desmontado com o Temer. Lembram da fatídica emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos todos os recursos das áreas sociais? Pois é essa gente que está governando o Brasil. E é essa gente que tem um acordo para colocar Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal. É essa gente que tem um acordo para fazer a reforma da Previdência, que vai retirar direito dos trabalhadores. Não se iludam com a reforma da Previdência, ela não vai salvar o Brasil. Vocês lembram da reforma trabalhista? A reforma trabalhista era para salvar o Brasil, para gerar empregos, para deixar tudo melhor. Onde estão os empregos do Brasil? Quantos empregos foram gerados depois que Temer entrou? Nós tivemos saldo negativo. Vou repetir, 13 milhões de desempregados. Sabe quantos empregos Lula gerou? Quase 20 milhões de empregos, é isso, 20 milhões de empregos. Contra os fatos não tem argumento. Não adianta os bolsomínios, não adianta o pessoal que apoia Bolsonaro xingar, porque não tem argumento. O resultado de Bolsonaro na economia é trágico. Nós estamos com a economia no chão e não vai melhorar. Sabe por que não vai melhorar, gente? Porque Bolsonaro tem a receita liberal da economia, quer enxugar a economia e agora está propondo mais cortes no orçamento. Numa situação da economia que nós estamos, quando o setor privado não investe, quando nós não temos pelo setor privado recursos para investimento, recursos para que a economia se desenvolva, quem tem que entrar é o Estado, tem que entrar com investimento, tem que entrar com programa social. É assim em qualquer país chamado mundo desenvolvido, é assim em qualquer país que conseguiu seu grau, foi assim em qualquer país que conseguiu seu grau de desenvolvimento. Como que nós vamos ficar nessa pasmaceira? De novo, mais um ano perdido. Nós vamos entrar para um período de recessão. Não adianta chamar recessão técnica. Que recessão técnica? É recessão quando as pessoas estão passando fome. É recessão quando as pessoas estão desempregadas. É recessão quando as pessoas ganham pouco. É recessão quando não tem recursos para a área social, que os programas estão sendo fechados. Olha, mais médicos disseram que iam tirar os cubanos, que iam devolver para Cuba, que isso era um absurdo, que nós não podíamos ter médicos cubanos aqui. Fizeram o quê? Colocaram o quê no lugar? Nada. Fizeram um concurso para os mais médicos, a metade compareceu e já muitos estão desistindo. Ninguém quer ir para os departamentos de saúde indígena, ninguém quer ir para o interior do Brasil, ninguém quer atender nos pequenos municípios que os cubanos atendiam. Gente, é uma barbaridade o que está acontecendo. O país está derretendo. Eu espero, sinceramente, que agora, dia 15, nesta greve que vai ter da área de educação, dos professores, dos estudantes, até porque
nesta área de educação, principalmente nas universidades, nos institutos federais, as coisas já estão pegando fogo, já está um rastilho de pólvora, que com certeza nessa greve vai se tornar maior. Eu espero que a população vá junto, que a população apoie. Se nós não tivermos movimento de rua, eles vão destruir o Brasil e vai ser tarde demais para nós recuperarmos. Vai passar a reforma da Previdência. E o que vai significar a reforma da Previdência? A mesma coisa que significou a reforma trabalhista: retirada de direitos, desemprego, menor renda. Hoje nós temos uma proteção previdenciária para os mais velhos. Por isso que a gente não vê quase nos sinaleiros, nas ruas, nas praças, pessoas de mais idade pedindo ajuda. Você vê jovens, você vê pessoas adultas que, aliás, se humilham para pedir um pão, se humilham para pedir um pacote de arroz, um pacote de feijão para poder dar aos seus filhos. Não tem coisa mais humilhante do que você pedir para poder sustentar a família. Pois é nisso que o Brasil está se tornando de novo. Um país que tem pedintes. Um país que estava enfrentando a fome e voltou a ter fome. Por isso que nós temos que reagir, pessoal. Nós temos que ir para as ruas. A primeira coisa que nós temos que fazer agora, dia 15, é apoiar a greve dos educadores, da área de educação, dos alunos, dos estudantes. E eu quero dizer para vocês que eu acredito muito no movimento estudantil, muito na nossa juventude. Nos momentos de maior dificuldade que nós tivemos no Brasil, na nossa história, como foi, por exemplo, com a ditadura militar, foram os estudantes, os precursores, o abre-alas de um grande movimento que transformou o país. Está na hora de novo dos estudantes irem para as ruas, está na hora de novo de o povo apoiar os estudantes e apoiar os professores. É aí que vai começar a nossa resistência. A nossa resistência contra a reforma da Previdência, a nossa resistência contra Moro ser ministro do STF, a nossa resistência contra o desmanche na economia, a nossa resistência contra o desmanche do orçamento público. Não dá para continuar assim. Um país que adota o liberalismo econômico, que adota a justiça como perseguidora dos seus adversários, um país que adota os cortes do orçamento como resolução de políticas públicas, não dá certo. Por isso, gente, é fundamental que a gente tome consciência. Nós temos que começar já esse movimento, sob pena de depois nós não conseguirmos reerguer o Brasil. Portanto, eu queria fazer um convite para você que está me ouvindo, para que a gente possa, no dia 15, reforçar um movimento de greve da área da educação. E dia 14 de junho, uma grande greve nacional, uma greve geral, porque é só isso que vai fazer com que o governo realmente tenha consciência do que está fazendo de errado. Não vamos nos iludir. Eles são um governo de destruição. O Lula me disse isso lá atrás, quando no que Bolsonaro assumiu. Lula disse: tem gente que se elege para governar, que nós podemos não gostar, que podemos ter contradição, que podemos ser contra, esse governo pode desmanchar coisas que fizemos. Mas o governo Bolsonaro não é um governo numa situação normal, é um governo de destruição do Estado brasileiro. Destrói empregos, destrói renda, destrói o salário mínimo, destrói a Petrobras, destrói a economia nacional, quer destruir a justiça, o equilíbrio dos poderes. É um governo que não tem compromisso com a soberania nacional, que entrega nosso país, que bate com continência a bandeira americana. É vergonhoso o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Da vergonha internacional desse governo, da vergonha nacional desse governo. Por isso o povo tem que estar nas ruas, sim. Estou aqui recebendo um monte de mensagens apoiando que o povo tem que estar nas ruas. E tem algumas mensagens dizendo que o PT quebrou o Brasil. Me mostre que o PT quebrou o Brasil. Como quebrou o Brasil um partido que foi o governo que gerou 20 milhões de empregos? Como quebrou o Brasil um partido que pagou o Fundo Monetário Internacional? Como quebrou o Brasil um partido que hoje é credor do FMI? Nós emprestamos para o Fundo Monetário Internacional. Como quebrou o Brasil um partido que tem 300 bilhões em reservas, 300 bilhões de dólares em reservas? Como quebrou o Brasil um país que fez o Minha Casa Minha Vida? Como quebrou o Brasil um partido que fez o Bolsa Família? Como quebrou o Brasil um partido que fez o Mais Médicos? Como quebrou o Brasil? Vocês não têm argumentos, essa gente do Bolsonaro não tem argumentos e fica nesta lenga-lenga de que quebrou o Brasil. Nós queremos, gente, mostrar
e estamos mostrando isso a cada dia que passa pela destruição que os bolsonaros estão fazendo, que quem governou para o povo brasileiro, quem fez um governo popular e democrático, quem deu ao povo dignidade, quem combateu a fome e quem fez as melhores políticas públicas, inclusive de participação, foram os governos do PT. Foram nos governos do PT que nós tivemos as conferências públicas em que a população negra pôde optar sobre políticas públicas, a população LGBT pôde optar, as mulheres puderam optar, os jovens puderam opinar, os jovens puderam opinar. Ou seja, um governo que tinha democracia, que tinha participação. Hoje o que nós temos é um governo do escândalo. É um governo do escândalo da entrega do Brasil, é um governo do escândalo das laranjas do Bolsonaro, é um governo do escândalo das milícias. Olha esse decreto de liberação do porte de armas, gente. O que é isso? Então nós vamos agora ensinar nas escolas as crianças a atirarem? Porque até crianças estão liberadas para fazer tiro. Que é isso, gente? Nós vamos deixar que toda a população ande armada? Qualquer briga de trânsito vai se transformar num tiroteio? A morte de mulheres vai aumentar, principalmente a violência doméstica. Não é possível que essa gente do Bolsonaro não veja isso. Ele está querendo o quê? Bolsonaro quer formar milícias para defendê-lo, para que ele fique no poder. Ele sabe que está fazendo muitas coisas erradas, que muita gente que o apoiou não o apoia mais. Bolsonaro sabe que está perdendo poder e está querendo montar milícia armada para continuar no poder. É isso que ele vai fazer. Vai instaurar uma guerra civil no Brasil, vai instaurar uma guerra para que ele se mantenha. Nós vamos ser um dos países mais violentos que existem. Não é isso que nós queremos para o Brasil. Gente, vamos lutar. Vamos para as ruas, vamos apoiar a greve dos professores, depois vamos apoiar a greve geral, vamos para as praças dizer que nós não estamos contentes, vamos parar as escolas, vamos parar as fábricas e vamos dizer que o Brasil não aceita isso. E, sobretudo, vamos dizer não ao Moro no Supremo Tribunal Federal. Se Moro virar ministro do Supremo Tribunal Federal, é um dos maiores escândalos, um escândalo internacional. Aliás, isso já está repercutindo no mundo todo. Como que pode o juiz que condenou o Lula, que colocou o Lula na cadeia, que ajudou o Bolsonaro a ganhar a eleição, vai virar ministro do Supremo Tribunal Federal, depois de ser ministro de Justiça de Sérgio Moro? Portanto, é não a Moro no Supremo Tribunal Federal. Nós temos que começar uma campanha, exatamente uma campanha para tirar Moro do Supremo. Porque Moro no Supremo não é um perigo para o Lula, não é um perigo para o PT. Moro no Supremo é um perigo para o Brasil, é um perigo para a nossa soberania, é um perigo para a justiça. Gente, é isso que eu queria comentar com vocês hoje, deixar esse recado aqui, a minha indignação do que está acontecendo, um alerta para todos nós, para que a gente possa enfrentar isso e dizer para vocês que o Brasil depende, como nunca dependeu, da mobilização do seu povo, da consciência do seu povo, para que a gente possa proteger o nosso país, proteger o nosso patrimônio e proteger o povo brasileiro acima de tudo. Obrigada por participar, obrigada por estar ligado no canal. Por favor, curta, se inscreva no canal, toque o sininho para que a gente possa sempre conversar. Sempre quando eu puder, estarei aqui para um bate-papo para a gente conversar. E Bolsonaro, tenha certeza que você está fazendo um péssimo governo, que você está frustrando as expectativas do povo, que você prometeu coisas que você não pode entregar e que você sabe que precisa armar suas milícias para tentar ficar no poder. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.